Gostaria de agradecer aos irmãos pelas orações, porque nós estivemos um tempo afastados, né? Por causa do problema que eu tive no meu tornozelo, e nós estamos voltando aos poucos, pela graça de Deus. Então eu louvo ao Senhor pela vida da igreja, pela vida dos irmãos que estiveram aí nos acompanhando nessa jornada, através das orações, através de todo o apoio que eu recebi. Irmãos, eu gostaria de compartilhar então com vocês o texto que se encontra no livro de Gálatas, na Epístola aos Gálatas, capítulo 6. Epístola aos Gálatas, capítulo 6, nós estaremos lendo o versículo 1 e o versículo 2. Gálatas, capítulo 6, nós estaremos lendo os versículos 1 e 2. Gálatas, lá no Novo Testamento, acredito que a maioria dos irmãos já acharam, né? Diz assim o texto: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Louvado seja o teu nome, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pela tua graça, bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. E nós te louvamos pela tua palavra, que foi lida e será exposta. Te louvamos porque ela é viva e eficaz, e ela nos direciona para um viver de acordo com a tua vontade, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Epístola aos Gálatas, particularmente, ela é uma epístola assim, muito especial para mim. Eu gosto muito dessa epístola, assim como a Epístola aos Efésios, que são duas cartas que o apóstolo Paulo escreve para as respectivas igrejas, em que ele aborda essa temática, essa questão da graça, né? A salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. A gente vê que a Epístola aos Efésios, ele aborda bastante isso, e a Epístola aos Gálatas também, né? Porque quando a gente olha o contexto da Galácia, das igrejas lá da Galácia, elas estavam tendo esse problema com relação àquilo que as pessoas estavam crendo, por causa da questão da fé, por causa da questão do judaísmo, da circuncisão, porque eles acreditavam que tinham que tinham que praticar a circuncisão para receber, né, para obter a salvação. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso aqui na Epístola aos Gálatas, de que a salvação é pela graça, a salvação é pela fé. Então, a Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo, até de uma certa maneira, chama a atenção daqueles irmãos. Quando a gente olha aqui o capítulo 3, versículo 1, ele dá até uma palavra dura, né? Ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? E aí ele continua falando, né? Ele chama os Gálatas de insensatos porque eles estavam se desviando da fé. Eles estavam se desviando dos ensinamentos que eles haviam recebido quando o apóstolo Paulo pregou o evangelho a eles. E aqui no capítulo 6, ele deixa essas duas recomendações que nós lemos, né? Se a gente for ver bem aqui, existem várias recomendações, mas duas principais, que são recomendações muito pertinentes para a vida da igreja nos nossos dias. Era pertinente para aquela época, era importante para aquela época, e é também para a vida da igreja nos nossos dias. Por que nós falamos isso? Porque nós, como igreja do Senhor, nós sabemos que nós somos uma instituição divino-humana. Quer dizer, nós fomos criados por Deus, mas nós somos feitos
né, como igreja, de seres humanos. E seres humanos são falhos. Seres humanos pecam e erram. Então, nós devemos, na ambiência da igreja, no convívio com os irmãos, na vida cristã, procurar agirmos cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. E não darmos brecha para as vontades, nossas vontades humanas, vontades carnais, nem procurar fazer a vontade do inimigo das nossas almas. Então, dentro da igreja, se os irmãos, né, cada um de nós não vigiarmos, nós podemos sim agir de uma maneira completamente diferente daquele que é o propósito de Deus. Porque os irmãos percebam que se a igreja fosse perfeita, né, nós sabemos que não é, o apóstolo Paulo ele não escreveria tantas cartas para tantas igrejas daquela época, chamando a atenção para os diversos problemas que as igrejas vivenciavam. Então a gente vê a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta também muito forte, né, chamando a atenção da igreja aos coríntios pelas práticas que eles realizavam, principalmente durante a ceia. Então a gente viu aqui na Epístola aos Gálatas, e eram igreja, eram povo do Senhor. Então os irmãos percebam que aqui no início do capítulo 6, ele chama aquela igreja de irmãos. Eram irmãos na fé do apóstolo Paulo, mas poderiam estar agindo de uma maneira errada. Assim também pode acontecer conosco. Mesmo sendo irmãos em Cristo, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo salvos pela fé, nós podemos errar, nós podemos falhar como igreja. Mas o nosso papel é nos distanciarmos cada vez mais dos erros que podemos cometer. É nos aproximarmos cada vez mais do Senhor e dos seus princípios e dos seus ensinamentos, para que na ambiência da vida cristã, para que no convívio da igreja, no convívio da comunidade cristã, nós possamos agir para a honra e glória do nome de Deus. Nós sabemos que todos nós somos responsáveis por viver em uma comunidade de fé sadia, em uma comunidade de fé que inspire as outras pessoas, em uma comunidade de fé que proclame o nome do Senhor. Todos nós somos responsáveis por isso. Não apenas o pastor da igreja, não apenas a liderança, mas todos nós somos responsáveis para contribuirmos para que a ambiência da igreja, a vivência da igreja, né, a vivência da comunidade cristã seja a mais sadia possível. Muitas vezes nós ouvimos relatos, eu creio que muitos irmãos já ouviram relatos de pessoas que se decepcionaram profundamente dentro do ambiente da igreja. Muitos de nós já devem ter ouvido os relatos de pessoas que se decepcionaram amargamente dentro do ambiente da igreja e se afastaram e não quiseram mais saber. Nós devemos tomar muito cuidado para que o ambiente da igreja não seja um ambiente ruim, né? Um ambiente que afaste as pessoas, um ambiente que pode até mesmo adoecer as pessoas. Nós temos que agir de uma maneira em que as pessoas possam se sentir aqui como irmãos amparadas, possam se sentir acolhidas por outros irmãos da fé, para que a sua prática cristã, a sua vivência cristã, né, a sua experiência que ela teve com Cristo seja desenvolvida junto com os outros irmãos da melhor maneira possível. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos deixa duas recomendações muito interessantes, muito importantes, muito significativas. Então ele inicia o capítulo 6 chamando aquela igreja de irmãos, como eu falei anteriormente, né? No capítulo 3 ele chama os irmãos de insensatos, ele puxa a orelha mesmo daqueles irmãos. E aqui ele chama de irmãos, porque eu falei, eles eram irmãos da fé. E ele diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais,
corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então ele está falando aqui sobre a questão de nós nos afastarmos do espírito de julgamento, que nós somos constantemente tentados a praticar. Irmãos, quando nós olhamos a nossa realidade, a realidade de muitas pessoas, a gente percebe que às vezes é quase inevitável, né? A gente pode dizer assim que é como as pessoas usam a expressão, né? É como se fosse no automático. A gente vê algum irmão, ou a gente percebe algum irmão ou alguma irmã cometendo algum erro, cometendo alguma falha. O natural, né? É aquilo que acontece assim, às vezes, sem a gente pensar. A tendência nossa é a de julgamento. A tendência nossa é a de apontar o dedo. A tendência nossa é de crucificar aquele irmão ali no nosso pensamento. Porque aquele irmão ali está cometendo o erro. É claro que o apóstolo Paulo aqui, ele não está nos recomendando, ele não está dizendo para nós sermos coniventes ou compactuarmos com os erros de ninguém. Mas ele está nos recomendando até mesmo o ensinamento que Jesus nos deixou, que é não julgar os nossos irmãos. Não julgar os nossos irmãos e olhar os erros dos nossos irmãos com um olhar diferente. Ou, na realidade, olhar os nossos irmãos que às vezes cometem erro ou que cometeram algum erro com um olhar diferente. Com um olhar de compaixão e misericórdia. Até mesmo porque ele fala no final desse versículo 1. Nós devemos, ele inicia falando, corrigir os irmãos com espírito de brandura, e tomar cuidado para que nós não sejamos também tentados. Porque esse é o problema, essa é a questão. A gente, às vezes, temos uma rapidez muito grande. Às vezes, nós temos uma tendência rápida de julgar os nossos irmãos, mas esquecemos, muitas vezes, de olhar os nossos erros. Por quê? Porque para nós, os nossos erros são sempre menores do que os erros dos nossos irmãos. Nós sempre estamos atenuando os nossos erros e superdimensionando o erro dos nossos irmãos. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa essa recomendação aqui no versículo 1, uma recomendação preciosíssima, para que, acima de tudo, a igreja do Senhor possa compartilhar da sua fé em Jesus Cristo, no ambiente saudável, no ambiente são, no ambiente acolhedor, no ambiente restaurador. Ele diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, então ele chama de espirituais aquelas pessoas que, ao invés de julgar, ao invés de condenar, ele chama de espirituais aquelas pessoas que corrigem com um espírito de brandura ou com um espírito de mansidão. E essa correção que o apóstolo Paulo fala aqui, diz aqui nesse texto, tem o sentido de, acima de tudo, encorajamento. Isto é, quando eu olho, quando eu percebo, quando eu enxergo, quando eu verifico o erro de um irmão, eu não julgo, eu vou orientá-lo, eu vou direcioná-lo, eu vou, acima de tudo, orar pela vida dele e vou encorajá-lo a sair daquela situação que ele está envolvido, que ele está inserido, que ele está vivendo. Então, o sentido aqui é de encorajamento. Nós precisamos ser pessoas, irmãos cristãos, encorajadores. Encorajar o meu irmão, a minha irmã a sair daquele erro, a sair daquele pecado. Não condenar, julgar para que ele venha se afundar ainda mais.
E quando o apóstolo fala sobre isso, o apóstolo Paulo, não tem como nós não lembrarmos de Cristo. É interessante que muitas vezes, em muitos ambientes, em muitas comunidades de fé, nós vemos as pessoas, os líderes, com espírito de julgamento, julgando, condenando todos os tipos de pessoas ou todas as pessoas com um espírito de rigidez, mas na realidade, muitas vezes, nós não vemos Jesus agindo assim, desta maneira. Raramente a gente via Jesus julgando as pessoas, né? Com exceção dos fariseus, dos saduceus, dos falsos religiosos, dos hipócritas, que Jesus realmente era uma pessoa que pegava pesado com eles. Muitos outros que eram alvo do julgamento das pessoas não eram julgadas por Jesus, não eram condenadas por Jesus. Olha a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Olha o contexto daquele diálogo. Olha o contexto da situação. Quando nós olhamos ali, vemos que ela era uma mulher que era completamente desprezada só pelo diálogo que ela teve com Jesus e por aquilo que Jesus falou com ela. A gente viu que aquela mulher foi ali naquele horário, porque era um horário em que, para buscar água, a gente viu que era um horário que não era muito movimentado. Justamente porque era uma pessoa que aos olhos humanos, aos olhos daquelas pessoas ali naquela época, era uma pessoa desprezível. Mas Jesus não olhou assim, Jesus não viu dessa maneira. Olha a atitude de Jesus para com a mulher que foi pega em adultério. Olha como Jesus agiu naquela situação. Jesus poderia ter condenado e julgado aquela mulher ali, ele tinha autoridade para isso, podia ter feito aquilo na hora, mas ele não fez. Olha a atitude de Jesus para com Levi, né? Quando ele chamou Levi na coletoria para ser o seu discípulo. Ele era um coletor de impostos, era uma pessoa odiada pelos outros, mas ele chamou para ser os seus discípulos, e não julgou e não condenou. Então, o espírito que movia Jesus não era espírito de condenação, não era atitude de condenação, mas era uma atitude de restauração, não era de julgamento, não era de apontar o dedo, mas sim de restauração para com a pessoa, mas sim de olhar aquela pessoa com um olhar misericordioso. E é assim também, irmãos, que nós devemos ser. E agora me vem até à mente, né? Não só com relação às pessoas de dentro da igreja que às vezes cometem os seus erros e tem lá os seus motivos, porque a gente não pode olhar as pessoas de uma maneira geral. Nós temos que observar e olhar e perceber de uma maneira individual, de uma maneira particular, porque cada um tem as suas particularidades, cada um tem o seu contexto de vida, cada um tem a sua realidade. Então a gente não pode olhar sempre com um olhar, com um escopo geral, né? Um olhar amplo, mas com um olhar individual. E nesse olhar individual nós precisamos ter sim compaixão, nós precisamos ter sim amor. E como eu falei, não só para com os irmãos dentro da igreja, mas também para com as pessoas de fora. Ao invés de querermos logo de cara julgar e condenar, precisamos acima de tudo amar e esclarecer e orientar, mas sempre agindo com amor, sempre agindo com brandura, como o apóstolo Paulo recomenda aqui aos Gálatas. E a segunda recomendação que ele deixa aqui nesse texto, né, no versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha só como essas recomendações do apóstolo Paulo, em 2 versículos, são tão importantes e tão significativas para a vida da igreja. A primeira recomendação foi essa: não julgar, não condenar, agir com o espírito de mansidão, corrigir com o espírito de mansidão
restaurar aquela pessoa. E a segunda recomendação, levar as cargas uns dos outros. Isto é, estar caminhando junto com o nosso irmão, com a nossa irmã, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas tribulações. Não é? O problema do meu irmão, é por isso que nós oramos, né? É por isso que nós nos mobilizamos para orar por aquele irmão que está necessitando, por aquele irmão que está precisando realmente de oração, por aquele irmão e aquela irmã que estão passando por momentos difíceis. É por isso que nós nos mobilizamos para orar, porque nós precisamos a cada dia mais ter esse sentimento de querer carregar as cargas uns dos outros. Ter esse sentimento de que o problema que o meu irmão está levando, está carregando, é um problema meu também. Então, nós nos mobilizamos para orarmos, mas, quando possível, devemos ir além. Devemos dar um passo a mais. Não apenas orar, mas ajudar, auxiliar, nos oferecer, nos doar, para tentar socorrer e auxiliar, dentro daquilo tudo que nós podemos fazer, aquele nosso irmão, aquela nossa irmã que está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for. Isso é carregar, levar as cargas. Ele diz, levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, irmãos? É o amor. Quando nós agimos dessa maneira, quando nós observamos essa prática, nós estamos vivenciando a lei do amor de Cristo. A lei de Cristo é o amor. E acima de tudo, irmãos, em todas essas situações que eu citei aqui, e que cada um de nós pode vivenciar, o que precisa nos mover acima de tudo é o amor. Nós devemos agir com amor em todas as situações. Quando nós vamos conversar com um irmão para orientá-lo numa situação que ele está vivendo, quando nós vamos conversar com o irmão para tentar restaurá-lo naquela situação que ele está vivenciando, quando nós vamos procurar ajudar o nosso irmão, levando a carga dele naquela dificuldade que ele está vivenciando, em tudo isso nós devemos agir com amor e por amor. Nós devemos ser movidos pelo amor de Cristo. Nós devemos cumprir essa lei de Cristo. Então, que essas duas recomendações que o apóstolo Paulo deixou aqui para a igreja aos Gálatas, no capítulo 6, nesses 2 versículos, que possam estar acima de tudo, inundando os nossos corações, que nós possamos buscar, vivenciar essas recomendações, porque acima de tudo, como eu falei no início, nós também somos responsáveis por vivermos num ambiente saudável, num ambiente alegre, num ambiente de fraternidade, num ambiente de amor, num ambiente de acolhimento, num ambiente de restauração. Porque a igreja é isso, irmãos. Igreja é isso. Igreja não é um local em que as pessoas vão que vão para ser condenadas, que vão para serem julgadas. Igreja é uma verdadeira família do Senhor. E nós devemos agir como família. E nós devemos agir conforme Cristo nos ensinou que venhamos a agir. Então, que Deus possa estar nos abençoando, nos orientando, e que a sua palavra possa ser impactante dentro das nossas vidas e nos nossos corações.